E eu quero trazer uns exemplos na Bíblia que, se a gente parar para analisar, a gente fica assim, se perguntando, onde está a glória de Deus em cada situação dessa? E às vezes a gente se pergunta também a nós mesmos, quando estamos passando por algo. Aí você fica às vezes se perguntando, mas Deus, eu sou fiel na tua casa, eu dizimo, eu oferto, eu estou sempre nos cultos, eu faço a tua obra, eu tenho uma célula, eu faço o que for lá que a igreja está na frente, eu quero estar no meio. Por que eu estou passando por isso? E aqui eu quero trazer exemplo de homens, tem vários, mas eu quero trazer só 4 exemplos, de homens que passaram por situações, eu creio, talvez até piores do que a gente às vezes passa, e eu tenho certeza que eles, como seres humanos, eles devem ter ficado como nós às vezes ficamos, aflitos, angustiados, desanimados. Mas uma coisa que vem trazer a diferença na vida daqueles homens, e que vai trazer a diferença hoje na nossa vida, é a confiança em Deus. Isso é que faz a diferença. Aqui na Bíblia nós já vemos o início, o meio e o fim de cada personagem, de cada profeta, de cada homem e mulher de Deus que está escrito aqui na Bíblia. E por isso que muitas vezes a dúvida vem ao nosso coração: como será o meu? Será que como vai ser daqui um mês a minha vida? Será que como vai ser daqui um ano? Será que eu vou ter um final feliz, como todos esses homens aqui que eu vou dar exemplo tiveram? Aí onde está o requisito principal, chama-se confiar em Deus. O título que eu dei essa pregação, onde está a glória de Deus? Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Eu quero falar sobre Abraão. Gênesis capítulo 22, verso 1 e 2. Gênesis 22, verso 1 e 2. Amém? Todos acharam? Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhes indicarei. Irmãos, todos nós somos pais, a gente sabe o valor de um filho. Somos pais em geral, que eu estou falando, pai e mãe. Você não pensa, acho que você não pensa nem 2 vezes, não, você nem pensa direito, se for para tirar o seu filho daquele perigo. Você faz loucura. Quando você vê, você já fez, já pulou, já se jogou, já fez qualquer coisa para salvar o seu filho. É algo que você não explica. E aqui nós vemos uma situação a qual Deus ele falava para Abraão: você vai ser o pai de multidões. Eu vou te dar a herança, uma multidão como seus parentes, como a geração que você vai gerar. Aí Abraão fica naquela expectativa, esperando tantos anos. Quando ele estava completando, já tinha 100 anos. Ele e Sara já velhos, nem acreditava mais em algo que poderia acontecer. Ele falou: não, vai ser o filho da concubina mesmo, que vai ser a geração que vai ser a minha geração. Não vai ser com Sara não, Sara é estéril, já está velha. E ali eu creio que Abraão colocou aquilo no coração dele. E é igual a gente às vezes, quando está passando por alguma situação, você se acomoda e fala assim: é isso mesmo, não tem como mudar, eu tenho que viver isso. Só que algo que Abraão não esperava
é que Deus não frustra os seus planos na nossa vida. Deus, Ele não frustra os seus planos. Talvez Abraão já estava frustrado os planos dele, por esperar tanto, por passar tanto tempo. Mas nos planos de Deus não. No tempo certo de Deus, não. E ali, Deus dá um filho a Sara. Filho tão esperado. Eu creio que eu sou parente de Abraão, irmão, que eu tive uma dificuldade tão grande para ter filho. Não era minha esposa que era Sara estéril, não era eu que era estéril. E Deus me deu 2. Então, você sonhou tanto por aquilo. Abraão sonhou tanto por aquilo. E no momento que eu creio que ele estava vivendo o ápice da felicidade com seu filho, planejando tantas coisas, falando: ei, meu filho, você vai tomar conta disso aqui, você vai fazer assim, eu vou te ensinar isso, vou te ensinar aquilo. Um belo dia, Abraão escuta a voz de Deus, dizendo: Abraão, eu creio que Abraão falou assim: vem o Senhor me abençoar. Eita glória, o Senhor está falando comigo, vem me abençoar agora. Aí Deus fala assim: tu és fiel a mim, Abraão? Com certeza, Senhor, o que o Senhor pedir, está na mão. Então sacrifica o teu filho, Abraão, o que tu mais tem de precioso. Eu creio, irmão, que Abraão deve ter dado um trem assim, umas tremedeiras na perna, deve ter querido desmaiar. Mas ele confiou em Deus de uma forma que ele não falou nem para a sua esposa. Já imaginou se ele fala para Sara? Sara ia deixar, pastor? Sara agarrava: mas vai tu se sacrificar para lá, meu filho mesmo não. Meu filho, a herança que Deus me deu, você está doido. Isso não é voz de Deus, não, é voz do Satanás, que quer tirar a minha bênção. Irmãos, o que a gente tem que aprender com esses homens, talvez não seja o sofrimento que eles passaram, talvez não seja aquilo que eles enfrentaram, mas o que a gente tem que aprender com esses homens é a confiança que eles tinham em Deus. Eles tinham uma confiança sobrenatural de falar assim: não, Abraão falou: já que o Senhor está me pedindo, meu pai, eu creio, se o Senhor me deu, o Senhor tira. Mas no coração, a palavra de Deus fala que lá no coração de Abraão, ele acreditava que Deus podia ressuscitar o menino. E aqui mais à frente, no verso 12, quando ele já tinha preparado tudo, ele já tinha levado o rapaz, e aí onde nós aprendemos, irmãos, o que é obediência a Deus, e o que é obediência a um pai. Olha a obediência de Isaac com seu pai. Não era a primeira vez que Abraão sacrificava algo para Deus, porque Isaac, quando subia o monte com Abraão, ele perguntou: e onde está o sacrifício, meu pai? Ele já tinha costume de fazer aquilo com seu pai. Não era algo que ia ser a primeira vez que Abraão: não, vamos meu filho, está tudo preparadinho, está tudo certinho. E ele perguntava, eu creio que ele ficava igual aquele jeguinho do Shrek: cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício? Cadê o sacrifício? E Abraão: Deus proverá. Deus proverá. Será que nós, quando estamos passando por algo, a gente tem essa fé? De olhar para a situação e falar assim: Deus proverá. Deus é que vai prover a saída. Deus é que vai prover a necessidade que eu tanto estou buscando, a providência que eu tanto estou buscando. E ali chegado o local, eu lembro que uma época eu estudei, Isaac ele deveria ter entre 12 a 16 anos nessa época, segundo os estudiosos falam. Ele não era mais uma criancinha dominada pelo pai. E chegando no local, o Abraão preparou tudo, fez de pedra, o altar de pedra, colocou a lenha, e ali ele começou a amarrar o seu filho. Ele começou a amarrar Isaac, e Isaac ficou calado. A palavra não diz em momento nenhum que Isaac questionou o seu pai, que Isaac simplesmente falou: pai, o que é que está acontecendo? Você vai fazer o que comigo?
Ele ficou calado. Sabe por quê, irmão? Ele confiava plenamente em Deus e no seu pai. Ele sabia o Deus a qual o pai dele servia, o Deus a qual o pai dele falava tanto para ele, o Deus que eu creio que Abraão ensinava: meu filho, tudo nessa terra passará, mas o que vai permanecer é Deus, é a vida eterna que nos espera. Esse mundo aqui é algo a qual o Senhor nos colocou para nós escolhermos para onde você quer ir morar. A escolha está em tuas mãos. E aqui no verso 12 diz assim: não toque. Vamos ler o 11, o 10. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. A gente nega a Deus às vezes por tantas coisas tão fúteis. A gente às vezes quer negar a Deus por qualquer situaçãozinha que a gente está vivendo. Você já está falando: cadê Deus? Até parece que Deus é o culpado do que acontece na nossa vida. É igual o pessoal fala: a gente faz tanta merda e depois só quer que Deus limpe. Deus seja o faxineiro. O trem fedorento é merda de gente. E a gente quer que Deus simplesmente só olhe e fale assim: não, tá bom, meu filhinho, deixa eu limpar para você, tá bom? Tá limpinho já, viu? Faz outra cagada de novo. Tudo tem um preço, irmão. Tudo na nossa vida. O que eu quero dizer através da vida de Abraão, que através desse sofrimento que Abraão passou, Abraão foi aprovado pela obediência a Deus, e ele se tornou o pai da fé, o pai de multidões. Ou seja, tudo na nossa vida nós temos que passar por algum processo. Só que às vezes quando a gente passa por algum processo, a gente às vezes já quer desistir, a gente às vezes já quer simplesmente jogar tudo para cima, a gente às vezes já quer simplesmente: não adianta lutar por isso não, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais viver isso, e simplesmente quer viver da forma que você achar melhor. Mas lá na frente, irmão, infelizmente lá na frente vai ter o preço a pagar. Abraão obedeceu. Ele falou assim: se Deus acha que é o momento desse menino morrer, amém, eu vou fazer o quê? Ele está mandando. Foi fácil para Abraão decidir isso? Será que quantas noites ele passou em branco? Será que quantos dias ele passou dobrando o joelho e pedindo a Deus que Deus revogasse esse mandato, que Deus não fizesse dessa forma? E mesmo assim ele obedeceu a Deus. Eu quero trazer também outro exemplo. Abram sua Bíblia em Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6, verso 10 e 11. Eu creio que todo mundo aqui, eu trouxe personagens bem conhecidos, de histórias bem conhecidas. Então aqui tem a história de Daniel. Ele mais 3 jovens. Daniel capítulo 6, verso 10. Ele mais 3 jovens, vários jovens foram levados cativos à Babilônia. E ali eles se negaram a fazer aquilo que o rei queria. Eles se negaram a estar no manjares do rei. Eu acho engraçado que a gente quando não conhece a Jesus, né? Principalmente jovem, quando é criado fora da presença de Deus, como eu fui, a primeira coisa que você quer é ser raptado para a Babilônia, para falar assim: agora meu pai não está aqui, minha mãe não está aqui, eu sou livre e solto para voar. Mas depois a gente quebra tanta cara, que você lembra do feijãozinho de mamãe. Falou: feijão que era maravilhoso. Eu lembro que quando eu fui morar em São Paulo, estou livre e solto, quebrei tanta cara, irmão. Aí eu lembrava do cuscuz que minha mãe fazia com carne de sol. Eu falava: meu Deus,
aquele cuscuz que a minha mãe fazia com carne de sol, velho, não existe aquilo não. Quando eu vim embora de lá para cá, a gente naquela época não tinha celular, né, pastor? Eu tinha que pegar fila de orelhão com cartão, que eu miserável para comer rápido, igual aquele cartão não existia não. Você botava 50 unidades, era tchuc, 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 tchuc. Você não falava 5 minutos, acabava o cartão. Aí, quando eu cheguei no meio do caminho, eu lembro que eu liguei para minha mãe, acho que foi de Ribeirão Preto, não lembro bem o local certo. Falei, mãe, já estou em tal lugar, mãe, amanhã cedo eu estou aí. A senhora faz aquele cuscuz com carne de sol que eu estou chegando. Ou seja, a gente acha que liberdade é a gente sair debaixo das autoridades que Deus constituiu na nossa vida. E é onde você se torna escravo de coisas erradas, de algo errado. E às vezes aprende a dar valor de uma forma muito dolorosa. Eu, graças a Deus, eu sempre dei valor aos meus pais. Mas eu queria experimentar isso para mim ter como contar o testemunho de como eu me arrependi de ter ido para lá, passar tanta situação que eu não queria passar. Mas amém. Vamos voltar para Daniel. Daniel, um jovem temente a Deus, um homem que fez a vontade do Senhor nesse lugar. E ali, os invejosos, que às vezes está no nosso lado, batendo nas suas costinhas, você é gente boa demais, você é o cara, você é isso e tal. Eles inventaram a situação para o rei, que já era cheio do ego, ele simplesmente falar o quê? Não, só pode adorar eu, mais ninguém. Se eu souber aí que está alguém dobrando o joelho por causa de outro Deus, de outras coisas, vou jogar na cova do leão. Ameaçou pouco, né? Uma cova cheia de leão, imagina aí, irmão. Com um só já dava trabalho e cheio de leão. E ali a palavra de Deus diz assim, no verso 10: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali, o que acostumava fazer 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. A gente às vezes se acovarda por tão pouco, né? A gente às vezes recua por tão pouco. Aí onde eu pergunto, aonde está a nossa fé? Essa situação que Daniel passou, que ele vai passar na cova dos leões, o sofrimento dele foi para trazer a glória de Deus na vida de cada um que estava ali. A palavra de Deus aqui continuando fala que o rei, ele amava Daniel. Quando ele soube que era Daniel, a palavra diz que ele ficou o dia todo tentando salvar Daniel, tentando dar um jeito de falar, não foi bem assim que eu decretei não, e tal. Só que o decreto de um rei, irmão, era irrevogável. Ele não poderia, se ele voltasse atrás, ele tinha que ir no lugar de Daniel. Ele não tinha como voltar a sua palavra, porque na hora que ele dava a palavra, ele carimbava com o selo real. Ou seja, se ele não fizesse, quem sobrava era ele. Mas mesmo assim a palavra de Deus diz que ele tentou de todas as formas ajudar Daniel, mas não teve como. Não teve como o rei ajudar ele. E bem assim somos nós, às vezes estamos passando por algo. Não, mas quem vai me ajudar é fulano. Você pode? Não posso. Não, então é cicrano. E fica batendo de porta em porta e esquece de dobrar o joelho e falar assim, Deus, Sheibalari cantalaia, o meu socorro vem do Senhor, Pai. O meu socorro vem de ti. O Senhor usa quem o Senhor quer, o Senhor manda quem o Senhor quer, o Senhor dá a providência a qual o Senhor quer. Não basta eu ficar doido. A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor, elas que vêm e nos alcançam. Por isso que às vezes a gente fica rodando, pastor, e não sabe o que faz, porque a gente fica às vezes buscando solução humana e não dobra o joelho e pede primeiramente a Deus que providencie aquilo que você está precisando. E o problema maior às vezes não é nem pedir a Deus. O problema maior é esperar o plano de Deus em vez do seu.
Por isso que nesse momento aqui a glória foi toda, não foi de Daniel. Aqui não fala que eles exaltaram Daniel. Aqui fala que eles exaltaram o Deus que Daniel servia. Aqui mais à frente, no verso 16 diz assim. No verso 16: então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continue te livrando. Continue te livrando. Apesar dele ter feito um decreto para ele ser exaltado, ele sabia que o Deus que Daniel servia era poderoso para fazer algo. Aqui mais à frente, no verso 19: logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-los do leão? Livrá-lo dos leões? 21. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, diga, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Mais embaixo aqui fala: o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Deus é Deus de providência. Agora, para Ele às vezes providenciar algo na sua vida, para Ele às vezes fazer o milagre acontecer, mandar o anjo tampar a boca dos leões, mandar o anjo fazer algo por você, primeiramente você tem que descer a cova e saber que quando você sair de lá, a glória tem que ser dele e não sua. A glória tem que ser de Deus e não nossa. Nós estamos aqui reunidos é porque nós necessitamos dele. A glória aqui não é minha, não é sua, não é de ninguém. A glória aqui tem que ser de Deus. Enquanto ele estiver sendo o centro desse lugar, esse lugar vai ser abençoado, esse lugar vai ser abençoador. Enquanto ele estiver sendo o centro da sua vida, ele vai te abençoar, ele vai te tirar da cova dos leões, ele vai fazer o que for necessário. Mas a glória tem que ser de Deus. O que você está fazendo para Deus ser glorificado através da sua vida? Qual leão você está enfrentando e você tem colocado o anjo? Senhor, coloca o teu anjo aí para que alguém veja realmente que é o Senhor que me tirou dessa situação. A quem você está dando glória? A quem você está refletindo na sua vida, através de tudo aquilo que você faz durante o dia, no seu trabalho, na sua casa? Qual é a honra que você está dando a Deus? Onde você coloca a planta dos seus pés? Será que Deus está sendo glorificado através da sua vida? Nas suas atitudes, nos seus pensamentos, no seu jeito de tratar as pessoas? Como é que você tem sido perante a sociedade? Porque é fácil, irmão. O trem fácil de ser crente é na igreja. Aqui é bom demais, gente. O trem bom, maravilhoso. Aqui ninguém vê defeito em ninguém. Todo mundo é, glória a Deus, vive. Mas vai cada um de nós viver 24 horas. Começa a aparecer um defeitozinho, começa a aparecer uns gases venosos, que às vezes as pessoas soltam, que se chama de bufa. Quem conhece o que é isso? Começa você ver que a pessoa vai no banheiro como você vai. Começa você ver que a pessoa acorda toda esfarofada de manhã, que tem que sair ajeitando, ainda mais mulher, meu Deus do céu. Tem que sair puxando, ajeitando, passa um trem na cara e vai se ajeitando aos poucos. Somos normais, somos seres humanos, mas o que pode diferenciar na nossa vida
chama-se Espírito Santo. Se tem uma coisa que é ensinada através desse ministério para os nossos pastores, desde quando eu estou aqui, é a gente aprender a resolver problema e não pessoa. Por isso que muitas vezes relacionamentos não dão certos, por isso que muitas vezes amizades são destruídas, por isso que muitas vezes coisas que Deus construiu com tanto sacrifício é destruído, porque a gente às vezes quer resolver a pessoa e não o problema. Um casal nunca vai deixar de ter problema. O trem abençoado é casamento, mas nunca deixa de ter algo para a gente tentar resolver. Mas é isso que a gente tem que colocar na balança. Você está resolvendo o problema ou seu casamento? Você está resolvendo algo que aconteceu a sua vida com seu marido, com a sua esposa? É isso que a gente temos que aprender a resolver. Resolver aquele problema que se levantou naquele momento, e ele tem que cair por terra, porque quem está à frente do nosso casamento, da nossa vida, chama-se Jesus Cristo. É Ele que vai resolver, é Ele que vai fazer algo, mas para isso a gente tem que pedir a Ele que Ele entre e faça morada. Quantos de nós já não passamos por situação em casamento, irmão? Em vida pessoal com alguém no trabalho, você fala, esse miserável, vontade de dar um murro no meio da cara desse cara. Aí depois o Espírito Santo brada dentro de você, é assim que você está refletindo eu para aquela pessoa? Irmãos, a gente às vezes passa por situações que você não entende, aí depois você fala assim, aí Deus olha assim, vai lá e se humilha agora. Eu não queria que você fizesse isso, mas você fez, agora você tem que ir lá, você mesmo vai limpar a sua cagada e se humilhar e pedir perdão. Eu passei uma situação uma vez no meu serviço, a qual eu discuti com um tenente. Não foi o tenente do exército não, viu? Foi tenente da polícia. Um senhorzinho, já perto de aposentar, acho que ele já até aposentou, foi transferido para a Feira de Santana. Pense num cara chato. Pense num cara que ele faz as coisas para lhe pirraçar, para ver se você discute com ele. Para depois ele estar querendo, vou lhe comunicar, viu? Rapaz, eu passei uma situação que eu mirei para ele assim, umas 4 vezes, eu falei, ele não aguenta um murro meu não. Ele não, se eu der um murro, eu mato ele. Mas é você ver que nós, irmãos, às vezes a maior luta nossa, não é contra o irmão do nosso lado, não é contra o nosso vizinho, não é contra a pessoa que está atrás ou à frente, é com nós mesmos. Sempre está dentro de nós aqui dentro, querendo brotar o velho homem, a ignorância, a falta de compromisso, a falta com a verdade, sempre está dentro de nós querendo brotar assim, não, eu vou botar para quebrar. E eu discuti com ele, eu falei umas coisas com ele, ele falou comigo. Aí eu sei que ele correu atrás até para me transferir. Aí o major me conhecia, né? Me chamou na sala dele. O que foi que aconteceu, rapaz? Fulano está falando aí. Eu falei, major, infelizmente eu fui indisciplinado em algumas coisas, mas ele fez por onde? Aí contei toda a história. Mas a gente quer se justificar perante o homem, mas perante Deus, a gente que é servo de Deus, a gente tem que se justificar para Deus. Irmão, Deus bradava dentro de mim assim, ó, você tem que pedir perdão a Ele. E eu ficava, meu Deus. Aí comecei a orar. Falei, Deus, me dá a oportunidade então. Ô irmão, graças a Deus, antes dele ir embora, eu peguei tanta amizade com ele. Tanta amizade que ele morava em Salvador, né? Ele vinha passar aqui, ele passava 8, 10 dias, depois voltava. Aí eu fiquei um final de semana todinho com ele, pastor, de serviço. Eu na central e ele como oficial de dia. Aí lá a gente cozinhou junto. Ele trouxe até coisa para fazer junto comigo. Trouxe pernil de bode, olha pastor. Fez bode, fez peixe. E a gente comeu junto. E eu conversei tanto com ele, falei tanto da palavra de Deus para ele. Aí ele falou, não, naquele dia eu vi que você não estava normal mesmo não. Isso é normal, faz parte, esquece isso. Vamos agora para frente e tal. Então para a gente aprender, irmãos, que ninguém está livre de passar por algo, de viver algo. Mas o que vai fazer a diferença na nossa vida é você ter a sensibilidade do Espírito Santo de reconhecer o seu erro, de reconhecer que você tem que voltar atrás e ir lá. É você, mas ele que está errado, eu que não, eu não devo nada de pedir perdão, ele que está errado, ele que fez isso. Não, irmão, Jesus, ele estava na cruz, ele falou assim, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Oi? Será que Jesus tinha motivo de falar, anjo, desce o cacete desse rebanho de miserável que me bateu?
Será que Jesus tinha razão, irmão? Mas voltando aqui para a palavra, Daniel, ele cumpriu aquilo que Deus o chamava. Ele não teve medo de falar assim, não, ele poderia simplesmente fechar a janela. Deixa eu fechar a janela que eu quero ver quem vai ver eu orando aqui dentro. Mas era o costume dele, todo dia, 3 vezes ao dia, ele subia lá em cima, dobrava o seu joelho, ele olhava para a casa a qual o Senhor constituiu na vida dele. Diz que ele olhava para o lado de Jerusalém e ele orava 3 vezes ao dia, pedindo ao Pai que restituísse Jerusalém. Ele queria voltar aonde ele adorava em espírito e em verdade ao Pai. Por isso que muitos de nós se perdemos no meio do caminho. É porque a gente não tem essa sede de buscar o Senhor como se fosse o nosso alimento, como se fosse a água que nós precisamos beber todo dia, como se fosse o ar que respiramos. Se a gente começasse a ter essa consciência do quanto nós somos dependentes de tudo aquilo que o Senhor coloca na nossa mão, a gente adorava a Deus, irmão, era 10, 20, 30, 40 horas por dia. Fazia o dia virar logo 50 horas de adoração a Deus. Mas eu quero dar mais um exemplo. Volta um pouquinho a sua Bíblia em Daniel capítulo 3. Eu quero dar um exemplo desses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel capítulo 3, verso 17. Eu quero que vocês gravem. O sofrimento de Abraão gerou obediência. O sofrimento de Daniel gerou a glória de Deus. E agora o sofrimento de Sadraque, Mesaque e Abednego vai gerar fé. Eu quero que gere fé em você. Aqui no verso 18, 17 diz assim: vamos ler o 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestamos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. E com esses cabos era macho, viu? Imagina você chegar lá, tá vendo a bichona pegando fogo, fala assim, vai jogar você lá dentro. Nega teu Deus. Nega teu Deus. E o cabo fala assim, ó rei, eu sirvo um Deus, que ele tem poder para tudo. Se ele quiser, esse foguinho para ele aí é nada. Mas se ele não quiser também, não tem problema nenhum. Porque eu continuarei servindo a ele. Eu não vou me prostrar diante de uma imagem a qual tu fizeste. Então aqui, irmãos, eles 3 simplesmente chegaram perante o rei. A gente às vezes fica tão preocupado. Eu estava um dia, eu refletindo assim. Falei, rapaz, nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus que nos promete a vida eterna, nos promete o maná, nos promete as terras que mana leite e mel, um Deus que tem providência, um Deus que tem poder, um Deus que faz tudo. E a gente às vezes fica mais preocupado do que quem está lá no mundão se esbagaçando lá. Parece que a gente que tem que se preocupar é as pessoas que estão lá, infelizmente, que ainda não conhecem a Deus, caminhando a passos largos para o inferno, estão lá tudo pulando. Você está vendo aí agora chegando carnaval, ninguém vai falar mais de Covid, ninguém vai falar de mais nada. Ah, é carnaval, agora é isso, é aquilo. E ninguém se preocupando. Há 2 anos atrás estava todo mundo aí, de portas trancadas, todo mundo com medo. Muitas pessoas morreram por causa disso, outros quase foi, eu fui um deles. Não fui pela misericórdia de Deus. E a gente às vezes fica se preocupando só com agora, com essa festa, que depois vocês vão ver as consequências. Então a gente temos que aprender, irmãos,
a confiar em Deus em todos os momentos, pastor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, quer dizer que Deus, Ele só é Deus se tudo vai bem? Quer dizer que Deus só é Deus se você não estiver passando por nada? Aí a gente pega o exemplo desses homens. Eles estavam ali perante a morte, aos olhos humanos. Mas onde Deus coloca a sua mão, irmão, a morte tem que bater em retirada. Vamos ler mais um pouco aqui à frente, no versículo 25, diz assim: e o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Eita glória! Mais à frente um pouquinho, no 28 diz assim: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida, a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Eles não olharam para os problemas, eles não olharam para dificuldades, eles não olharam nem para a morte, porque eles tinham convicção ao Deus que eles serviam. Eu achei interessante um vídeo que eu vi, até seguindo ele no Instagram agora, um pastor, não lembro o nome. Ele é pastor e catador de lixo, pastor. Aí ele filmando assim: ó, o seu lixo é o meu luxo. Catando lixo na maior alegria do mundo. Aí ele foi e falou assim: muitos perguntam, como é que eu sou pastor e estou catando lixo? Aí ele falou assim: não importa a profissão, Deus quer usar a gente de qualquer forma. Não importa quem você é, não importa de onde você veio, aquilo que você sofreu lá atrás, ficou lá para trás. Não coloque a culpa em ninguém, não fique simplesmente se vitimizando. Daqui para frente, irmão, você aceitou Jesus, nova criatura eu sou em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. As coisas já não fazem mais sentido, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quebre toda maldição, quebre tudo aquilo que um dia alguém fez com você, seja pai, mãe, irmão, ou seja tio, avô, o que for, irmão. Joga no mar do esquecimento e vive uma nova vida com Cristo, porque Ele fala que vai escrever uma nova história. Uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei, te abençoarei. Deus tem uma nova história para você, irmão. Deus quer algo sobrenatural para te fazer você ser a pessoa mais feliz em cima dessa terra. Mas às vezes os problemas, eles querem nos abafar. As dificuldades, eles querem que você tire o foco. Aleluias. E eu quero falar agora sobre esse que é o top da galáxia. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, bem no finalzinho da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, verso 19. Olha o que Pedro declarou sobre Jesus. 2 Pedro, bem no final da Bíblia, já perto de Apocalipse ali, antes de João. 1 João. Todos acharam? 2 Pedro, verso 19 diz assim: porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Por isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum,
e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Qual a glória que estava tendo ali de Jesus ser crucificado naquela cruz, aos olhos humanos? Um homem, um Deus, um rei que se fez homem, veio à terra, fez tantas coisas, tantos prodígios, tantos milagres, e muitos ali zombavam: salva-os a ti mesmo, tu não é o Filho de Deus? Cadê ele, o que fez tanto milagre? Por que ele está sofrendo assim? Eu creio que muitos que estavam ali na multidão contemplaram os milagres de Jesus, viram os milagres que Jesus fez, e muitos ali ficaram falando: cadê a glória? Onde está o Filho de Deus nesse momento? Esse aí? Já nem lembro que ele curou aquele cojo, já nem lembro que ele fez o cego ver, já nem lembro de tantas coisas que ele fez, não lembro mais não. Esse aí, nem ele está ajudando ele mesmo. E ali ele foi levado, a palavra de Deus fala que ele foi levado como uma ovelha ao matadouro, sem julgar, sendo maltratado ele não reclamava, sendo espancado ele não revidava, e ele entregava tudo a Deus. E quando ele foi pendurado, ele falou assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A gente às vezes leva um pisão no pé e já quer dar na orelha da pessoa. A gente às vezes leva uma afronta, a gente já quer, igual aqueles marruá, bater de testa um com o outro. É onde nós temos que buscar, irmãos, tudo isso que Jesus nos ensinou e viver. Tem um filme que fala: o que você faria, o que Jesus faria em meu lugar. Acho que o nome do filme é esse, né? Quem já assistiu? O que Jesus faria em meu lugar, né? Acho que o nome do filme é esse. Que o cara, tudo que ele ia fazer, ele falava assim: será que Jesus agiria como aqui nessa situação? Tudo ele fazia dessa forma. Será que Jesus ia agir como nessa situação? E por que a gente não pratica isso, irmão? Irmãos, nós como seres humanos, nós começamos a nos acostumar em coisas, hábitos. A gente às vezes começa a ter um hábito de fazer uma coisa e você nem percebe, você já faz automático. É igual trânsito. Aprende a xingar no trânsito para tu ver, meu irmão. Toda fechadinha, você está seu filho de mãe, mas de pai. Vai tomar banho na soda. Isso tudo vira hábito na nossa vida. E você tem que aprender a corrigir essas coisas que às vezes aparecem e querem que a gente vire pessoas comuns, pessoas sem temor a Deus, sem respeito àquilo a qual o Senhor nos chamou. Eu lembro, quando eu era pequeno, meu pai ele gostava de criar um cavalo que ele tinha para tocar gado, bem pertinho da rua. Eu era muito viciado em andar em cavalo. Pensa num cabra que gostava de andar em cavalo e correr atrás de gado, né? Sempre eu gostei de mexer com isso. Aí na casa lá, nessa terra lá onde ficava esse cavalo, era de um senhor que o nome era até igual o meu, Valdemar, né? Seu Valdemar, já até faleceu. E ele tinha acho que ele tinha uns 8 ou 9 filhos, entre mulher e homem. E quase todo final de semana eu ia para lá. Eu ia no sábado, dormia lá, ficava lá o domingo todo e vinha domingo de tarde. Era pertinho da rua, não dava 2 quilômetros da rua, eu vinha a pé. Eu rapazotezinho
12 anos. Agora, pastor, pense num povo para xingar. Eu nem sabia o que era xingamento, mas a convivência com eles eu aprendi. Eu aprendi a xingar palavrão, a falar tanta palavra miserável. E logo quando eu aceitei Jesus, aceitar Jesus, irmão, não quer dizer que você, Shazam, está tudo resolvido. Você vai vivendo e aprendendo com o Espírito Santo de Deus. E foi uma coisa que eu demorei um pouco de tirar da minha vida, foi xingamento. Eu xingava muito, falava muito palavrão. Mas para a honra e glória de Deus, Deus ele vai tirando. Não tem aquele louvor que fala: a casa é sua, Deus, pode entrar, mude as coisas de lugar. Quando a gente dá espaço ao Espírito Santo de Deus, ele vai mudando as coisas. Ele vai transformando você de dentro para fora. Seja transformado, irmão, de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque vai se transformar por fora. É tão fácil você colocar uma roupa e não, sou isso, sou aquilo. Mas dentro de nós é que temos que ser purificados. Tem que deixar o Espírito Santo agir aqui, ó, e mudando seus hábitos, suas atitudes, seu jeito de tratar, de ser com as pessoas, seu jeito de fazer as coisas, e se voltar para Cristo. Ali muitos olharam para Jesus e ficaram: cadê a glória desse homem? Cadê a glória desse homem que falava que era o Filho de Deus? Onde ele está pendurado agora como um ladrão? Morte de cruz naquela época, irmão, era uma sentença para um dos piores crimes da época. Muitos estudiosos falam que aquela cruz, ela já estava pronta para Barrabás. Que tanto é que eles faziam a cruz no tamanho da pessoa, eles mediam, para quando você fosse ser apregado, o lugar do grampo em sua mão, do ferro, ele tinha que estar exato com um buraco que ia entrar na madeira, que depois eles amassavam a ponta no fundo, para a sua mão ficar presa. E tanto é que eles falam que eles deslocaram o ombro de Jesus para alcançar o lugar, porque Barrabás era maior do que Jesus, era estatura maior. Então Jesus, ele se sacrificou por um homem que estava ali já condenado à morte. Jesus, ele não se justificava, sabe por quê, irmão? Porque ele sabia o que ele veio fazer em cima dessa terra, e ele sabe o que é que está lá do outro lado. Por isso que ele nem ligava para a nossa vida aqui na terra, por isso que ele nem se preocupava com a sua vida da terra, porque ele sabe que isso aqui é passageiro. Ele veio mostrar para mim e para você que você pode viver aqui 100 anos, 200, 300, 500, 1000 anos. Ele veio nos ensinar e dizer assim: ó, aqui na terra é assim, meu filho, ó, você é gerado, você nasce, você cresce, e você vai chegar um dia que você vai partir. Aqui na terra tem o início, o meio e o fim. Ou você crendo ou não, irmão, ou você buscando ou não, esse dia vai chegar nas nossas vidas, se Jesus não voltar antes. Por isso que eu estou torcendo para ele voltar logo, que eu não quero passar pela morte, não. Volta logo, Jesus. Entenderam? Para você chegar aqui, quantas gerações já passaram? Eu tive um privilégio muito grande, irmão. Graças a Deus, minha família, pense num povo bom de vida. O povo só morre velho. Eu quero estar nesse meio. Eu conheci meus 4 bisavós. Eu conheci uma tataravó minha. Eu convivi com meus bisavós. Eu convivi muito com meus bisavós, com meus avós. Conheci todo mundo, pastor. Tive esse privilégio. Hoje, de todo esse povo, só tem 2 vó minha viva. Uma com 102 anos em cima de uma cama. Aqui é a mãe do meu pai. E a outra está com 95 anos, aqui está na casa da minha mãe. Pessoas que fizeram parte da minha infância, que me ensinaram, me ajudaram a crescer, a ir para frente. Hoje está nas casas dos seus filhos, dependentes deles.
E o amanhã, se Deus permitir, vai ser o meu, o seu, o nosso. É isso. Então não importa se a minha avó está vivendo 102 anos, irmão. O dia dela está chegando. O dia da minha outra avó está chegando. E elas são privilegiadas. Minha avó já tem tataraneto. Depois de tataraneto é o quê? Quinquaneto, sei lá o que é lá. Eu sei que ela já tem isso tudo aí. A família minha, irmão, se juntar, essa igreja aqui não cabe. De tanta gente. Tem pessoas que eu não conheço. Nunca conheci, só vejo falar. Vejo por as redes sociais que é parente, é prima, é tio, é não sei o quê. É gente demais, moço. A minha avó teve 22 filhos, irmão. Na roça. Não foi no hospitalzinho com anestesia, não. Na roça. Criou 19, hoje tem 18 vivos. As filhas dela estão lá hoje, filha com 70, 80 anos, cuidando dela. É brincadeira? Mas tudo é passageiro em cima dessa terra. Tudo um dia passa em cima dessa terra. Por isso que a palavra de Deus fala, viva o hoje, porque o amanhã não existe. Amanhã vai ser o hoje. Você nunca vai viver o amanhã. Você vai viver o hoje. Porque quando chegar o amanhã, você está vivendo o hoje. E só quem sabe o que vai ser do amanhã das nossas vidas, chama-se quem? Deus. Então só quem sabe o dia da sua bênção, para o nome dele ser glorificado através da sua vida, é Deus que sabe. Não é eu, não é ninguém. Aqui esses homens passaram por essas situações. Eu creio que eles ficaram assim, rapaz, será que eu saio dessa? Será que agora eu vou ter como ir à frente mais um pouquinho? Mas eles se entregaram e confiaram em Deus. Eles não ficaram simplesmente mendigando mais uns dias de vida. Eles não ficaram simplesmente se apegando, se eles iam viver mais 1 ano, mais 10 anos, mais o que fosse. Eles ficaram se entregando ao Deus que é dono da vida, ao Deus que é dono do ouro, da prata, ao Deus que criou a cada ser humano que existe, a cada criatura que existe em cima dessa terra, ao Deus que tem o controle de tudo, que tem os Deus limites, deu o céu, deu a terra, deu o mar. É o Deus que tem todo o controle. Eles não ficaram olhando por mais uns dias de vida que eles poderiam viver aqui em cima da terra, mas eles confiaram e se entregaram a Deus. Está em tuas mãos, Pai. O Senhor me deu a vida e o Senhor que tira. Não vai ser rei, não vai ser ninguém que vai tirar a minha vida, mas se for a tua vontade, vai ser esse momento, acabou. Quando eu passei pelo Covid, irmão, que eu vi a vida saindo de dentro de mim assim, escorregando pelas minhas mãos, eu não tinha como fazer nada. Pastor Duval chegava lá em casa, eu olhava assim, não, você está melhor, para me animar, e eu só o couro e o osso. Em 10 dias eu emagreci 8 quilos, não comia, só sabia tossir. Fiquei 15 dias sem falar uma palavra, irmão. Uma palavra, se eu falasse oi, era 10, 15 minutos. Aí comecei a escrever as coisas para minha esposa. Só era deitado. Não aguentava ficar em pé 5 minutos. Fiquei fraco. Porque eu já sou bem moreno assim, sabe? Aí fiquei branquelo, velho. Fiquei da cor de uma flor de algodão, amarelo. Isso aqui meu, foi lá para dentro. Não tinha apetite, a água que eu colocava não descia direito, voltava. Debilitado. E isolado dentro do quarto. Mas foi o momento que eu mais vi os anjos do Senhor do meu lado. Foi o momento que eu vi a mão de Deus na minha vida, na minha casa. Foi o momento que eu vi a glória visível de Deus naquele quarto, pastor. Que eu chorava. Eu chorava sozinho, eu e Deus. Mas eu nunca me veio angústia, nunca me veio falta de, não, e agora, desespero, o que vai ser de mim? A única coisa que eu pedi a Deus, Pai, cuida da minha família. A gente às vezes acha que é nós que cuidamos dos nossos filhos, que é nós que cuidamos da nossa família, mas é Deus, irmão. Deus é quem cuida de nós, é quem lhe dá força para cuidar da sua família.
É quem lhe dá força para você viver aquilo que Ele tem para você. E ali eu me vi numa situação que eu falei assim: Deus, só cuida da minha esposa, dá força a ela, para continuar a criar nossos filhos, a guiar eles no teu caminho, porque nós não temos para onde ir, irmão. Irmão, a decisão é sua. Você que vai decidir para onde você quer ir. Ser forte, corajoso. No reino de Deus, covarde não vai entrar. Pessoas que têm medo, que ficam se apegando a este mundo, achando que a vida se resume nisso aqui. Eu dei risada no pastor Cláudio Duarte. Acho que eu já contei isso aqui. Eita glória. Ai, Jesus. Pensa numa coisa que eu tenho raiva, irmão, é pegar coisa no chão. Não gosto não. Esse não tem que eu tenho que me libertar ainda, dá vontade de chutar, vai pra lá, trem. Mas eu dei risada, o pastor Cláudio Duarte chegou, disse que chegou um membro da igreja dele, falou: pastor, esse negócio de igreja, isso é balela, mano. Cadê que Jesus tinha alguma igreja? É negócio que vocês inventaram aí do homem, o homem que inventou isso. Esse negócio de céu, inferno, é tudo conversa, mano. A vida é essa aqui mesmo, morreu, acabou. Eu não quero mais saber dessa vida não, pastor. Aí ele olhou para o cara, falou assim: é, meu irmão, por isso que Deus deu o livre arbítrio. Você acredita no que você achar que deve acreditar. Quem sou eu para questionar ou discutir com você? Mas uma coisa eu te digo: eu vou continuar do mesmo jeito, acreditando em Deus, acreditando no céu, temendo o inferno, e vou viver até o dia que o Senhor me levar. Se eu chegar lá, Deus estiver lá mesmo e for me julgar e falar assim: entra, meu filho, para a casa a qual eu tenho reservado para tu, eu estou por cima da carne seca. Agora, se tu chegar lá, irmão, e Deus estiver lá mesmo, tu tá ferrado. tu tá no sal. Porque eu estou buscando fazer a vontade do meu Pai. Vamos ficar de pé? Então, irmãos, eu quero que você creia que a glória de Deus vai se manifestar através da sua vida. Não importa o que você está vivendo, lá na frente você vai entender, e a bênção vai ser tão grande que você jamais vai lembrar da dor. Qual é a mãe que lembra da dor? Ela pode sentir naquela hora, mas ficar lembrando não, porque quando ela olha para o seu filho nos seus braços, você fala: eu passo 20 vezes se preciso de novo. E bem assim, é a glória de Deus, vai ser a bênção de Deus na sua vida.